Vamos iniciar um novo vídeo. Vamos estudar um pouco as escrituras para nós termos conhecimento dessas realidades. E eu continuo pedindo, você que não se inscreveu, se inscreva. Dê o seu like, ative o sininho e vamos levar a outros este evangelho tão maravilhoso. E vamos tratar hoje sobre a vinda de Cristo e o governo de Satanás, do anticristo. E eu quero que você acompanhe este raciocínio. Eu dei como título hoje: quem virá primeiro, Cristo ou anticristo? Quem dos dois irá primeiro? Porque nós estudando, nós vimos que vai ter um governo do anticristo que vai se manifestar na face da terra. Nós precisamos tomarmos conhecimento para nós saber como agir nesses dias do seu governo. E aqui eu estou começando com o livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 15, que ele nos fala, dizendo o Senhor: quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, Jesus citou o capítulo 9 de Daniel e verso 27, que diz que o anticristo vai fazer um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício de manjares. Então, ele está falando sobre o governo do anticristo, sobre o momento da sua manifestação. E aqui nós estamos vendo, ainda no capítulo 21, ele nos fala, Jesus falando, disse o seguinte, disse, olha, a aflição daqueles dias, diz que nunca mais haverá. Disse, é uma aflição tão grande, tanto quanto nunca houve desde o princípio do mundo e nunca mais haverá. Então, ele está mostrando que no momento em que o anticristo estiver no seu governo, a aflição vai ser muito grande. E disse que no verso 29 e 30, ele mostrou dizendo que depois da aflição daqueles dias, diz que o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e diz que as potências do céu serão abaladas. Então, a aflição é um momento que aquele momento do governo do anticristo vai ser aflição muito alta. E ele disse que depois da aflição desses dias, disse, vós então aparecerá no céu. Diz que aparecerá no céu e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens
e disse que as nações verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E depois da aflição daqueles dias, e disse, e os homens vindo sobre o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então ele disse, olha, depois da aflição daqueles dias, que o sol se escurecerá, a lua não dá a sua luz, as estrelas cairão dos céus. Depois daqueles dias, então vai ver a vinda do Filho do Homem, vai ver o sinal no céu, e diz que as tribos da terra se lamentarão sobre ele e verão o Filho do Homem descendo dos céus. E diz que com poder e grande glória, mas depois da aflição. Então, o Filho do Homem, ou Jesus, virá depois da aflição. Antes não virá ele. É o que o texto está dizendo. E ele está mostrando que este dia é o dia do governo do anticristo. Quando nós vamos em Daniel 9:27, é o que está falando sobre o seu governo, que nós já falamos, eu já falei sobre na escatologia, eu mostrei tudo isto. Você que me acompanha no meu canal, você se assistiu à escatologia, você vai ver que o anticristo tem um governo, vai existir, e nós estamos continuando a descobrir, a conhecer este governo. E aqui nós vimos em 2 Tessalonicenses, Paulo começa a falar, e eu creio que em cima do Mateus 24, ele faz esta menção, mostrando para os Tessalonicenses, dizendo a eles que, ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, eu não quero que vos engane, dizendo que alguém poderia enganar com palavra, com espírito, com epístolas, e dizendo que vinha dele essas palavras. Diz ele, olha, não será assim, sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o filho, o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele disse, olha, a vinda do Senhor não será assim, sem primeiro vir a apostasia, sem se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. E além disto, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, quem virá primeiro? Uma coisa
não acontece sem a outra. Ele diz que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E diz que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, ainda que não seja. E aqui nós estamos vendo que Jesus, quando citou Daniel 9:27, ele disse que ele vai fazer um concerto com muitos, uma aliança com muitos. Ele diz que ao fazer a aliança, diz que na metade da semana, que é uma semana, ele estará fazendo aliança. Porém, ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu. Na metade ele faz cessar. Isto é o que Paulo disse aos Tessalonicenses. Ele vai sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. E diz que assim é rompendo a aliança que o Senhor mesmo já nos advertiu. Ele disse: quando verdes a abominação no lugar santo, então, que falou o profeta Daniel, então ali nós estamos vendo que a aliança foi rompida na metade da semana. Ele não cumpriu, porque ele nunca cumprirá com ninguém. A finalidade dele é enganar. E eu quero estudar a Bíblia junto com você, que me assiste, me acompanha através desses vídeos que nós estamos fazendo, para nós não sermos enganados na sua vinda. Alguém estuda muito sobre a escatologia, mas nós precisamos saber quem vem primeiro, o anticristo ou Cristo. Segundo a Bíblia, o anticristo virá primeiro, porque Paulo disse que sem se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, Cristo não virá. Aqui nós temos os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Todos eles ensinam sobre a vinda do Senhor, mostrando o diz que o Senhor arrebatará a sua igreja no início da semana, que é o governo de Satanás. Porém, os mesos dizem que é na metade da semana. Os pós dizem que é depois da semana. E sendo assim, muitos dizem que a igreja, o pós, muitos ensinam que a igreja passa pela tribulação. Eu, porém, digo
pós-tribulacionista é o único que pode ensinar que a igreja não passa pela grande tribulação. E os textos bíblicos nos informam aonde estará a igreja antes do arrebatamento e no governo do anticristo. Vamos continuar estudando e reconhecendo estas verdades do Senhor. E eu peço, continue se inscrevendo, você que não está inscrito. Ative o sininho, dê o seu like e saiba, a igreja não passará pela grande tribulação, mas estará guardada pelo Senhor neste momento de grande tribulação. Portanto, que Deus os abençoe e os ajude a conhecer estas realidades. Em nome de Jesus. Amém.